Olá pessoal, vamos lá, vai começar mais um CBDcast, seja muito bem-vindo. CBDcast, transformando informação em saúde. Patrocinador Master, CBD Meds, equilíbrio e bem-estar, sua jornada para uma vida mais saudável. Produtos com selos de orgânico do Colorado, Estados Unidos para todo o Brasil. Profissional da saúde, prescreva com assertividade. Prescreva CBD Meds. Hoje estamos recebendo aqui um grande amigo, colega, médico, profissional da saúde, que dispensa apresentação, mas eu vou passar a bola para ele se apresentar. Seja muito bem-vindo, Dr. Gustavo Dayer. Olá, tudo bem? Queria agradecer muito o convite e a oportunidade da gente poder ter um ambiente de levar informação, informação de qualidade para toda a população. Meu nome é Gustavo Dayer, eu sou neurologista, sou médico em Belo Horizonte, sou professor da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais e estou aqui para poder contribuir para a gente levar conteúdo de qualidade para médicos e para toda a sociedade. Perfeito, meu caro. Então vamos começar então, né? A primeira pergunta, a gente sabe que hoje no mercado existem vários óleos, né, de cannabis no mercado. Que dica você daria para um profissional da saúde analisar um produto antes de iniciar a prescrição? Eu acho que é importante a gente começar, né, para poder te responder, começar vendo mais ou menos qual que é a história da cannabis medicinal. Perfeito. Porque entendendo essa história, tanto o médico, o prescritor, quanto a própria população, eles vão entender que a gente não está lidando com um produto específico, mas nós estamos lidando, na verdade, com um leque de opções terapêuticas que vão ter indicações bem distintas dentro de um contexto clínico. A cannabis ela vem sendo estudada como medicamento há muitos anos. Na verdade, tem registros de uso de cannabis sativa há mais de 3.000 anos antes de Cristo. E a coisa foi evoluindo em termos de conhecimento até o início dos anos 40, final da década de 30, quando os estudos passaram a ser muito restritos por questões de segurança, uma vez que o narcotráfico começou a surgir e a maconha começou a ser usada de forma ilícita, né? E foram poucos serviços no mundo que continuaram mantendo um estudo aprofundado e, basicamente, quase tudo que a gente sabe sobre cannabis medicinal vem de estudos de Israel, o professor Rafael Mechoulam, que foi descobrindo, por exemplo, isolou o CBD, isolou o THC, né, foi descobrindo os fitocannabinoides, os terpenos, flavonoides, entendendo as substâncias presentes na planta. Mas o grande passo para uma visão mais técnica, né, a coisa deixou de ser empírica e até ideológica e passou a se separar a cannabis, a discussão de cannabis de uso recreativo com a cannabis medicinal, no início dos anos 90, quando se descobriu o sistema endocannabinoide. Então, o sistema endocannabinoide ele é um sistema do nosso organismo responsável, de uma forma simples, a manter o nosso corpo equilibrado. Então, é ele que faz com que toda a atividade do sistema nervoso, tanto no cérebro quanto em toda a periferia, seja equilibrada. Se a gente consegue agir diretamente nesse equilíbrio quando ele é perdido, então qualquer doença que gere um desequilíbrio no sistema nervoso central ou periférico, faz sentido pensar na cannabis medicinal como uma estratégia terapêutica. E aí, o que se começou a estudar? Existe uma substância chamada canabidiol, que se mostrou ser o protagonista de todas as substâncias da cannabis em termos de poder de regulação desse sistema endocannabinoide. Então, o primeiro óleo que passou a ser estudado de uma forma sistemática, né, com nível de evidência, com estudos clínicos e até com indicação formal, foi o canabidiol isolado. E grandes estudos em contextos de epilepsias graves da infância. 3 síndromes específicas: síndrome de Lennox-Gastaut, esclerose tuberosa e síndrome de Dravet. Qual que é a vantagem do canabidiol isolado? A gente consegue, com uma molécula só, ter estudos mais robustos do que pensar num óleo que tem várias substâncias juntas. E a gente consegue ter ali dados tanto de eficácia quanto de segurança.
Qual que é o problema do canabidiol isolado? Toda a literatura veio mostrando que, para ele ser efetivo no tratamento, na regulação desse sistema endocannabinoide, as doses são muito altas. Então, quando os estudos em crianças, por exemplo, no transtorno do espectro autista, que é uma indicação também cada vez mais robusta, a gente fala de 7,5 a 10 miligramas por quilo de peso. Em epilepsia, 20 a 50 miligramas por quilo de peso. Então, são doses muito altas. Quando isso passou para o adulto, nenhum estudo adequado mostrou eficácia do canabidiol isolado com doses abaixo de 600 miligramas. Isso significa que seria não só uma questão de custo, mas o canabidiol isolado, a partir de uma determinada dose, a partir de 300 miligramas por dia no adulto, começa a sobrecarregar o fígado, começa a ter alterações de função hepática. Então, nas doses mais robustas dele, pensando em efeitos terapêuticos estatisticamente significativos, são doses que fariam mal para o fígado, né? A incidência de hepatite medicamentosa, lesão hepática, aumenta muito. Daí veio os extratos. Então, quando a gente pega um extrato, né, um CBD full spectrum, a gente tem vários fitocannabinoides, a gente tem os óleos essenciais, os terpenos e até mesmo os flavonoides, que são substâncias que dão o cheiro, o sabor, mas que têm propriedades terapêuticas, e a gente tem ali uma potencialização, né? Vamos chamar de sinergia. Efeito entourage. E até o efeito entourage, que é um conceito que vem de uma ideia que, mesmo algumas substâncias que isoladamente parecem que não têm tanto efeito, quando está junto daquele bolo, a coisa funciona mais. E aí o que foi a grande questão? Quando se começou a estudar o extrato, nesse contexto, a dose terapêutica, o resultado clínico era conseguido com doses muito mais baixas de canabidiol. 4 a 5 vezes mais baixas. Ou seja, eu tenho ali uma possibilidade de um efeito terapêutico com uma proteção hepática. Essa que é a grande questão. Então, o que o médico precisa ver? Primeira coisa, né, se eu estou tratando um paciente adulto, pensar num óleo que tenha não só o canabidiol, mas que tenha os outros fitocannabinoides, terpenos e flavonoides. Nós vamos pensar aí num óleo full spectrum para eu conseguir ter um efeito terapêutico, regular esse sistema endocannabinoide com uma dose muito menor de canabidiol. Aí a gente pensa, dentro desses óleos, a gente pode dividir em 2 grupos distintos. Eu tenho óleos que são ricos em CBD, ou seja, vão ter uma quantidade muito maior de CBD do que de THC, e óleos que são ricos em THC, que vão ter uma proporção de 1 para 1 ou mais THC do que CBD. E aí, falar do THC. O THC é o segundo fitocannabinoide talvez mais importante nesse cenário e é o mais importante quando a gente avalia a estratégia terapêutica e segurança. E aqui vai um parênteses, uma mensagem para todo médico que começa a querer prescrever, entender a importância da cannabis medicinal. A gente não pode focar só na eficácia. A eficácia é algo muito fácil da gente ver na nossa prática clínica rápida. Eu passo para um paciente que tem uma dor neuropática ou que tem uma agitação comportamental, seja numa demência, seja no autismo, esse paciente melhora. Então, eu vejo rápido. Mas eu tenho que ter um cuidado com relação à segurança. Qual que é a segurança do paciente usar determinado tipo de óleo ao longo do tempo? E o THC ele tem esse papel importante. Quando eu uso uma dose mais alta de THC, eu passo a ter um efeito mais imediato. O que o THC faz, principalmente do ponto de vista terapêutico? Ele é o mais analgésico dos canabinoides, ele é o mais sedativo, ele é o que abre apetite, ele tem um efeito relaxante muscular, mas também ele que traz o risco dos sintomas psíquicos, das alterações de estado mental relacionadas ao THC e da dependência, da necessidade de uso, da desregulação, ao invés de regulação, dessas redes neurais, e que hoje a gente tem na literatura, e isso é bem recente, porque passou-se a usar muitos óleos ricos em THC para ter respostas imediatas para tudo, passou-se a ter uma incidência maior de arritmia cardíaca, além de alterações cognitivas, além de sintomas psiquiátricos, apatia, síndrome amotivacional, declínio cognitivo. Então, o uso prolongado de extratos ricos em THC trazem riscos
cardiovasculares e neurológicos. Não significa que esteja errado usar, porque tem situações em que eu preciso de uma resposta rápida e aí eu vou pensar numa estratégia mais sintomática, mais paliativa, mas o que eu tenho que ter em mente é o meu planejamento estratégico. Se eu preciso de um tratamento de longo prazo, eu preciso migrar ou até mesmo iniciar inicialmente já com um extrato equilibrado, um extrato que vai ter uma concentração de THC para potencializar o efeito de todo o extrato, mas vai ter uma proporção de CBD que proteja o cérebro e o organismo do excesso, que não permita que o THC haja de uma forma desregulada. Então, o que o médico, agora respondendo a sua pergunta, o que o médico prescritor precisa enxergar dentro de um óleo? Primeiro, acima de tudo, a qualidade do óleo. Esse óleo ele tem uma cromatografia, o famoso COA, que me mostra não apenas o que se tem nele em termos de fitocannabinoides, terpenos. Muitos óleos não vão ter terpenos, porque o processo de extração é um processo mais sofisticado para preservar os terpenos, mas também na cromatografia de segurança. Uma coisa que me chamou muito a atenção positivamente quando eu tive acesso à cromatografia dos produtos da CBD Meds é o cuidado com relação a metais pesados. É a garantia de que não existe contaminação com metais pesados. A maioria das cromatografias que eu vejo de outros produtos não tem análise de segurança, de metais pesados, por exemplo. Então, é importante eu enxergar nesse óleo esse espectro. É importante eu avaliar qual que é a proporção entre CBD e THC, porque a partir de 6:1, ou seja, 6 miligramas de CBD para cada 1 miligrama de THC, o CBD começa a ter um efeito protetor. Ele faz o que a gente chama de modulação alostérica negativa nos receptores CB1. Então, ele evita que o THC exagere na ação. Isso vai sendo progressivamente feito e a partir de 20:1, eu tenho ali uma proteção basicamente completa. Então, quando a gente pega, de novo, os produtos CBD Meds, todos os extratos que são ricos em CBD, eles têm muito mais do que 20:1 de CBD para THC. Isso garante uma proteção não só neuropsiquiátrica, mas cardiológica e uma ideia de modulação. E também é importante a segurança do médico com relação à linha de produção. Existe uma publicação da Neurology que chama muito atenção para isso. Assim, avaliaram crianças com epilepsia refratária e compararam canabidiol feito dentro de uma linha de produção controlada versus o artesanal, porque existem fontes artesanais. Sim. E a gente tem que ter muito cuidado. Esse trabalho mostrou que, enquanto o canabidiol de uma linha de produção adequada reduziu em 39% a incidência de crise epilética, o artesanal aumentou em 70%, muito devido à dificuldade técnica de se ter um extrato equilibrado. Perfeito, doutor Gustavo, muito bom aí essa interação. Agora vamos passar aqui para perfis de canabinoides e terpenos, Você já falou um pouco aí dos principais canabinoides estudados, que é o CBD e o tetrahidrocannabinol, que é o THC. E sobre o CBG e o CBN, o que você pode trazer aí de literatura aí para a gente? Então, existe hoje, a ciência está evoluindo, os estudos estão evoluindo, os grandes centros acadêmicos do mundo hoje estudam cannabis medicinal, não só no campo de neurologia e psiquiatria, sistema nervoso, mas também no campo imunológico, porque os receptores CB2, a gente tem dois receptores principais conhecidos, CB1 e CB2. O CB1 está muito presente no sistema nervoso, o CB2 no sistema imunológico, mas ambos estão no corpo todo. Então tem muitas linhas de estudo. E também tem linhas de estudo para a gente conhecer melhor cada fitocannabinoide. Então, hoje, CBD, THC, CBN, CBG são os mais estudados, mas tem dezenas de vários outros, assim como linhas de estudos com relação a determinados terpenos, que já se tem também uma comprovação em termos de efeito anti-inflamatório, ansiolítico, antidepressivo e por aí vai. O CBG e o CBN, eles se destacam, A gente tem ali um perfil, talvez, de uma melhora de padrão de sono, um perfil mais ansiolítico, mas
o que é importante a gente entender é que o que a gente tem assim de mais sólido é a qualidade de todo o contexto. Assim, é muito importante que haja uma presença adequada de CBD. É difícil a gente pensar numa modulação estável desse sistema endocannabinoide sem o CBD. Ele tem um papel multifatorial, né? Ele age nos próprios endocannabinoides nossos. Então, é importante que, né, eu acho que um bom produto vai ser um produto que tem uma quantidade adequada de CBD e que tenha uma quantidade rica de CBG e CBN e um controle de THC. Eu acho que essa que é a visão. É possível que ter mais CBG vá ser interessante para determinadas estratégias, ter mais CBN possa ser para outras, mas isso, do ponto de vista científico, isso ainda não é... A gente ainda não tem essa clareza. A clareza é que um produto um produto rico, um extrato rico. O que é um extrato rico? Existe no mercado, né, para se ter uma noção, assim, existe no mercado, em venda até em farmácias nacionais, né, em farmácias no Brasil, alguns produtos, né, que se propaga como um custo mais acessível, né, um valor por frasco, né, é menor. Mas quando você avalia esse produto, ele é um extrato muito pobre. Existem, sim, produtos extrato com menos de 20 miligramas por ml de tudo, de todo o extrato. E aí, praticamente, o que está ali é o canabidiol e muito, muito pouco de algumas outras coisas. Isso significa que, apesar do termo extrato, apesar do termo full spectrum, esse produto não tem esse efeito entourage, ele não tem essa sinergia, essa potencialização, porque eu vou ter uma quantidade de outras ferramentas terapêuticas muito pequenas. Então, acaba sendo um canabidiol super diluído. E aí, isso é uma estratégia, talvez, assim, na minha visão, muito mais comercial do que técnica e perigosa, porque o paciente não vai ter uma resposta terapêutica ou vai ter que tomar uma dose tão alta, um volume tão alto, que deixa de ter aquela ideia de um curso verdadeiramente bom. Então, quando se pega um extrato, né, que é rico, né, que tem uma quantidade significativa, né, de não só do canabidiol, mas de canabigerol, de CBN, e de mirceno e todos os outros terpenos, a gente enxerga ali um produto que vai ter uma potencialização do seu efeito. E como a gente está falando de regulação, ele vai ser bom para sono, ele vai ser bom para ansiedade, ele vai ter um perfil grande. Uma questão que eu acho que é importante frisar nessas estratégias, o que eu vejo de muitos colegas, às vezes eu recebo um paciente e aí um colega está prescrevendo um extrato rico em CBD, como a queixa do paciente é insônia, ele prescreve só à noite. E aí a gente tem que entender que quando a gente pode enxergar o extrato de cannabis como uma estratégia de efeito sintomático, imediato, ou de efeito modulatório. Modular significa regular, equilibrar. Todo paciente com insônia, ele tem insônia por um motivo. Existe uma desregulação nesse ciclo circadiano. É um transtorno de ansiedade por trás? É um transtorno de humor? É algum outro contexto? Quando eu quero regular, modular, equilibrar, eu não posso usar o extrato só à noite. Eu vou usar o extrato de manhã e à noite, porque a meia-vida do CBD ela é curta, eu preciso, para ter uma estabilidade desse CBD, manter ali pelo menos 2 tomadas por dia, e a melhora no sono vai vir não por um efeito sedativo, vai vir por um efeito regulatório. Se eu usar um extrato rico em THC, eu vou ter um efeito sedativo mais rápido, aí o paciente vai dormir sim, mas não por modulação, por uma ação direta do THC no sono. E aí, quando fala assim, será que o CBG vai ser melhor, vai ter um aspecto melhor? É possível que sim. A gente não tem estudos direcionados para isso. Mas aí entra um lado que eu acho fundamental nessa discussão, que é o valor da segurança para que a gente possa individualizar a nossa estratégia terapêutica. O que eu quero dizer com isso? Se eu tenho um paciente, por exemplo, com insônia, e eu uso um determinado tipo de extrato e a minha resposta não é a resposta ideal.
será que um extrato rico em CBG vai ser melhor? Se eu sei que aquele extrato é seguro, se eu tenho dados robustos de segurança, faz sentido eu testar naquele indivíduo, mesmo que eu não tenha nível 1 de evidência, nível máximo de evidência, para ver resposta terapêutica. Por quê? Porque se não tiver a melhor resposta, foi seguro. E aí eu tenho uma informação. E se tiver, eu provo que naquele paciente, aquela estratégia foi ideal. A gente faz muita prova terapêutica em medicina, né? Porque a gente sai sempre de uma ideia de um dado geral, de uma média estatística, mas eu preciso afunilar no indivíduo. É comum um determinado remédio que para muita gente faz bem, para um determinado indivíduo não. Sim, sim. Então, aquela ideia de que eu não vou usar extrato de cannabis sativa, não vou usar CBD, porque faltam dados na literatura para determinada situação. Faltam dados na literatura para quase tudo em medicina, né? Eu vejo essa discussão, às vezes, no ambiente psiquiátrico. Transtorno de ansiedade. O que eu tenho de ferramenta? Se todas as ferramentas que estão em protocolo, em diretriz, foram testadas, e eu não tive a resposta adequada, eu tenho um compromisso com o paciente. Eu não posso virar para o paciente e falar, olha, tudo que tinha na literatura eu fiz, agora você tem que esperar mais estudos. Entende? Tem como, né? E aí eu preciso ter uma estratégia individual. O que eu não posso é expor o paciente a algo perigoso. E aí está de novo a primeira pergunta que você tinha feito. Eu tenho que ter a certeza que eu estou usando um extrato, um óleo de qualidade, né, que me traga segurança, que tem um COA adequado, seguro, e aí eu vou analisar qual que vai ser, né, o ajuste fino. Então, vai ser um extrato com uma proporção, né, uma quantidade maior de CBD, vai ser um extrato com uma quantidade maior de CBG, e aí a gente vai individualizando nesse paciente. Perfeito, doutor Gustavo, muito bom. E você poderia esclarecer um pouco a questão de dose? Qual que seria uma dose perfeita para determinada patologia, para um determinado paciente? O que você pode transparecer e informar aí as pessoas que estão vendo a gente? Tá, essa é uma ótima pergunta, porque a gente tem... existe no contexto do tratamento com cannabis medicinal, como eu falei antes, né, o objetivo principal do tratamento é regular esse sistema endocannabinoide. Só que a sensibilidade do sistema endocannabinoide ela é individual. Então, determinados pacientes vão precisar de mais ou menos medicamento para esse efeito. E dependendo da patologia que a gente está tratando, eu vou ter mais ou menos necessidade de atuação. E aí existe uma segunda questão, né? Algo muito conceituado em medicina é o que a gente chama do efeito placebo. Qualquer tipo de intervenção, existe um peso de efeito placebo. Tanto que nos estudos clínicos, o braço placebo sempre tem um resultado também terapêutico que a gente tem que comparar. Então, por que eu digo isso? Porque às vezes o médico fala, eu tenho uma ótima resposta com 2 gotinhas por dia. E aí ele torna aquilo um hábito prescritivo. E aí, por exemplo, se essas 2 gotinhas significarem 5 miligramas, 10 miligramas de canabidiol no adulto, é muito pouco, né, um adulto com dor neuropática, é muito pouco provável, quase impossível, pensar que isso seja realmente um efeito terapêutico. E aí, como ele cria um hábito, ele vai ter muitos pacientes que não vão responder bem ou que vão achar que responderam bem no início e depois parar de ter o efeito, e aí fala, meu corpo acostumou com a cannabis medicinal, e não é assim. Na verdade, a gente tem que chegar e identificar qual que é a dose que vai gerar esse efeito terapêutico. Então, isso tem uma individualidade, mas existe uma média racional, uma estatística racional. Como eu falei, quando a gente fala os estudos com canabidiol isolado, as doses que tiveram uma relevância estatisticamente significativa foram doses muito altas no adulto. Aqui estamos falando de adulto, algo em torno de 600 miligramas. Quando a gente pega estudos que compararam o efeito de extratos CBD full spectrum, rico em CBD, com CBD isolado, a resposta terapêutica máxima ela teve uma diferença ali, algo em torno de 4 vezes menor a dose. O que a gente percebe quando a gente faz uma análise do que a gente tem de literatura hoje? Quando eu pego um extrato rico em CBD, um bom extrato, é muito seguro
a gente, no adulto, iniciar o tratamento... Primeiro, é muito importante dosar função hepática sempre. Então, revisão laboratorial com função hepática. É muito mais raro eu ter alteração de função hepática quando eu uso um full spectrum, porque a dose vai ser menor, mas é prudente a gente seguir isso como protocolo. E é muito seguro eu iniciar um tratamento em que eu dê algo em torno de 5 a 10 miligramas de canabidiol do extrato por dia, aumentando a cada 3 a 7 dias. Então, por exemplo, né, um extrato... tem um extrato da CBD, o que eu mais prescrevo da CBD Meds, Full Spectrum de 6.000 com 60 ml, se não me engano, são 3,33 miligramas por gota. Sim, sim. Então, eu começando 2 gotas de manhã e 2 gotas à noite, eu estou usando ali algo em torno de 13 miligramas, mais ou menos, que é uma dose muito segura. E eu vou aumentando 2 gotas de manhã e 2 gotas à noite a cada 3 a 7 dias, dependendo do contexto clínico. Isso me dá muita segurança de que o paciente não vai ter qualquer tipo de efeito adverso. Quando eu chego em 4 semanas, eu repito função hepática para eu garantir que aquele paciente tolerou bem. E a partir daí, a gente, chegando numa dose próxima de 50 miligramas de canabidiol, eu tenho muito provavelmente alguma resposta terapêutica. Não é prudente eu abandonar um tratamento com cannabis medicinal, dizer que não funcionou no paciente, se eu não atingir uma dose de pelo menos 40 miligramas de canabidiol, 40 a 50. Uma vez que eu vi essa resposta, aí eu vou dimensionar. Foi uma resposta muito significativa, foi uma resposta discreta, foi uma resposta satisfatória ou não, e a partir da conclusão disso, eu começo a aumentar talvez em intervalos um pouco maiores, 2 semanas para cada ajuste, para eu ter tempo de ver a resposta clínica de cada aumento. E enquanto houver uma melhora clínica com o aumento, eu dou um passo a mais. No momento que o último aumento não tiver tido resposta em relação ao anterior, significa que provavelmente eu cheguei num platô. Chegou no pico, né? E aí vale aqui um parêntese importante. Como cannabis medicinal é um tratamento relativamente novo, existe até da própria sociedade uma expectativa, às vezes, meio miraculosa, meio fantasiosa, apaixonada. Cannabis medicinal não vai resolver todos os problemas. E quando a gente fala em modulação, a gente está falando em equilíbrio, eu não quero criar um super-humano. Então, por exemplo, um exemplo bem prático, fibromialgia. Fibromialgia é a maior causa de dor crônica não inflamatória no mundo. Então, é extremamente comum. Essa é uma ferramenta terapêutica muito interessante para a fibromialgia. A gente tem duloxetina, a gente tem gabapentoide, pregabalina e gabapentina. E o que mais? Só. Eu não posso usar opioide, eu vou usar relaxante muscular, não. Aí entra cannabis medicinal como uma ferramenta muito importante. Mas se esse paciente não fizer, por exemplo, atividade física, que é o nível máximo de evidência para fibromialgia, se esse paciente não cuidar bem da sua alimentação, do seu sono, não tiver todo um cuidado, achar que a cannabis vai deixá-lo completamente sem dor e ele pode ter a vida que ele quiser, sem os cuidados adequados, isso não é verdade. Então, a gente tem que ter essa visão, é modulação. E aí, dentro desse cenário, é muito provável que a gente vá ter a melhor resposta numa dose entre 40 miligramas, 40 a 50 miligramas, até 100 miligramas de canabidiol. Ou seja, uma dose extremamente segura quando a gente pensa em função hepática. Então, pegando esse exemplo do CBD Full Spectrum de 100 miligramas por ml, que é o que eu mais gosto, é a ferramenta que eu mais consigo encaixar. Eu estou falando assim, algo em torno de 8 a 12 gotas 2 vezes ao dia. Perfeito. Eu consigo ali manejar. Eu tenho paciente que com 4 gotas 2 vezes ao dia já teve uma resposta, por exemplo, quando é uma insônia mais leve. Mas eu preciso entender que eu não posso abandonar o tratamento antes de chegar nessa faixa racional de dose terapêutica.
Perfeito, muito bom, doutor Gustavo. Quero agradecer aí a sua participação. Foi bem interessante, muito conhecimento, tudo baseado em literatura, né? Que é a confiabilidade que a gente tem que passar para os colegas médicos, também para a sociedade, para os familiares, que a cannabis medicinal é sim uma opção terapêutica, que ela não faz milagre, mas ela sim pode ser ou protagonista ou até mesmo adjuvante do tratamento dos pacientes. E é legal o que você falou, a questão mesmo de a pessoa também mudar ali o estilo de vida, né? Alimentar Sim. melhor, fazer uma atividade física, tomar uma medicação adequada com o profissional da saúde acompanhando, que aí vai fazer essa modulação para ela conseguir essa resposta terapêutica que ela tanto busca na sua determinada ali patologia, né? Agora vamos para o quadro Mitos e Verdades, né? Doutor Gustavo, todo óleo de cannabis deixa a pessoa chapada? Mito total. Coisa boa. Cannabis medicinal pode ser usado em criança? Sim. Não existe comprovação científica sobre a eficácia do CBD? Você já deu uma aula aí, né, pra gente. Dizer isso é um absurdo, hoje em dia. Com certeza. Os óleos de CBD vendidos sem receita são ilegais no Brasil? Sem receita, sim. Com certeza. Com certeza. Cannabis medicinal vicia como outras drogas? Não, desde que seja um produto de qualidade, né? Perfeito. O óleo de cannabis é sempre o mesmo, independente do fabricante? De forma alguma, né? Cada produto, cada fabricante, cada linha é única, né? Do solo, o DNA da planta, o processo de produção, o tempo de aquecimento, tem várias variáveis, por isso que é extremamente perigoso trocar produtos, né? Quando se planeja um tratamento com produto, é importante que ele seja mantido sem intercambiabilidade. Então, perfeito. Estamos chegando aqui no encerramento do CBD Cast. Doutor Gustavo, gostaria de deixar uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Estão vendo a gente nas plataformas, que pensam em iniciar o tratamento cannabis medicinal. O que você poderia deixar de mensagem para essas pessoas? E colegas médicos que estão com vontade, né, interesse em prescrever. Para os pacientes, para as pessoas, que eu digo? Cannabis medicinal é um tratamento extremamente importante, ela preenche uma lacuna no nosso arsenal terapêutico, mas é algo sério, é algo que exige um acompanhamento médico, é algo que não pode ser visto de uma forma romantizada. É importante que se preze por qualidade. Não existe nenhuma relação entre maconha ou uso recreativo de determinados tipos de produtos à base de cannabis com a cannabis medicinal. É muito importante que se tenha uma estratégia terapêutica e que se tenha um acompanhamento do médico que enxergue vocês como um todo e não simplesmente tomar cannabis e mais nada. Para o colega prescritor, a mensagem tenha sempre muito cuidado com relação não só à eficácia, mas à segurança. Descubra qual que é o produto que você está prescrevendo, qual que é a qualidade desse produto, qual que é a procedência desse produto. Se proteja de abordagens puramente comerciais. É uma responsabilidade que você está tendo com o paciente. Os produtos de cannabis que vocês recebem no consultório, eles não são todos iguais. A qualidade da informação, ela também é preciosa, então o objetivo não é simplesmente sair prescrevendo, mas é entender o papel, entender a estratégia, ter acesso a uma informação que traga uma visão racional e adequada. E para o colega que ainda sentir que faltam dados, às vezes, para determinadas indicações, a mensagem nós sempre vamos respeitar os melhores níveis de evidência. O problema é que, na maior parte da nossa vida real, da nossa prática clínica, as ferramentas que a gente tem com melhores níveis de evidência não resolvem os problemas dos nossos pacientes. E diferente de uma visão puramente acadêmica, em que a gente pode dizer faltam estudos, quando a gente está lidando com um ser humano, a gente tem um compromisso de aliviar suas dores, seu sofrimento. E aí a gente precisa ir além, muitas vezes, do que a gente tem em diretriz, e buscar alternativas que tragam resultado para aquele indivíduo. Mas essas alternativas não podem ser totalmente empíricas, não podem ser fora de um racional
clínico e principalmente de margens adequadas de segurança. E aí que entra o uso adequado de um medicamento que, por que ele parece que é bom para tanta coisa? Na verdade, ele é bom para uma coisa. Ele é bom para regular a atividade do sistema nervoso central e periférico. E aí qualquer patologia que venha de um desequilíbrio nesse contexto, faz sentido pensar em cannabis medicinal sendo prescrita de uma forma adequada. Perfeito, doutor Gustavo. Muito obrigado pela sua participação, pelo seu conhecimento. Eu que agradeço. Coisa boa. E para você que quer aprofundar mais em conhecimento, estamos lançando em breve a plataforma CBD Play, que vai ser uma plataforma diferenciada. O Dr. Gustavo é um dos profissionais da saúde que vai ter as suas aulas exclusivas para levar informação de qualidade baseada em literatura, artigo científico, para você ter a confiança e segurança em prescrever cannabis medicinal na sua prática clínica. Mais uma vez, muito obrigado, Gustavo, e até a próxima. CBD Cash, transformando informação em saúde. Até mais.